Juventude, tá? Estamos na segunda parte de sequências e padrões, tá? Só que agora vamos trabalhar sequências numéricas. Então, não vou trabalhar com sequência lá com nomes, tá? Palavras. Então, vou trabalhar agora só com números. E para isso, nós temos que lembrar um pouco lá de funções. Funções simples que vocês viram. Esse daqui não é estranho para vocês, f de x, né? É estranho f de n, tá? Quando a gente trabalhava com X, era com todos os reais, tá? Qualquer número real. Agora eu vou trabalhar só com número natural. Que legal. Não vou trabalhar com número 1,2, raiz de 3. Não, não. Só número natural. Então, esse N aqui é aquele N que começa do 1, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui é o termo geral, tá? Termo geral. Ou seja, o AN, o FN vai ser o termo geral, tá? Sendo que esse N aqui, naturais, sem ser o zero, ok? Bem, você lembra da nossa máquina que a gente explicou sobre função? O que é função, né? Aqui, a gente vai falar aqui que essa nossa máquina tem uma lei, tá? Que a gente falar, tem uma lei de formação, tá? Lei de formação, ou seja, tem uma regra, tá? Ou seja, uma máquina de fazer lá, de caça-níqueis, por exemplo, né? Então, tem uma regra lá dentro, vou colocar aqui um dinheiro aqui, vai ter uma regra e pode sair várias, aqui não sai nada. Mas aqui, no caso, o que vai entrar aqui, o que a gente vai colocar aqui são os números naturais, tá? Números naturais. Se eu colocar todos os naturais, vai dar uma sequência infinita. Se eu colocar alguns naturais, um limite, 20 naturais, sequência finita. Então, isso que entra aqui é chamado de domínio, tá? Vai entrar na máquina. Eu vou colocar os números aqui. Ou seja, eu vou colocar... Quando eu colocar o N aqui, ele vai trabalhar aqui uma regra, tá? Pode ser regra também. Vai trabalhar uma regra. E vai sair aqui um número, tá? Que pode ser qualquer número real. Aqui entra natural e aqui sai real. Tá? Pode ser natural também, mas pode ser um número qualquer, ok? Isso aqui é chamado de imagem, tá? A imagem. E aqui é chamado de domínio. E aqui na nossa máquina, ela tem todos os números reais, tá? Todos os números reais, mas aqui vai sair alguns, não vai sair todos. Para cada um daqui vai sair um aqui, ok? Mas aqui dentro tem todos que é chamado de contradomínio, tá? Com todos os números reais, tá? Que tem todos os reais aqui dentro. Ok? Então, isso que é a questão de função, né? Ou seja, a gente coloca um N aqui dentro, é trabalhado aquela regra, aquela lei de formação aqui dentro, e vai sair um resultado aqui. Ok? Isso aqui a gente chama de termo geral, né? Então, entenda só a questão do domínio, é aquilo que entra, né, na máquina, tem uma lei de formação e vai sair aqui a imagem, tá? Porém, é bem tranquilo, a gente vai explicar isso daí um pouco mais rebuscado, tá? Mas vocês vão ver que é bem simples a coisa depois dos exercícios, tá? Tentem entender agora e venha comigo, a gente vai explicar isso aí. Olá, né, pessoal? Aqui, continuando nosso estudo sobre sequências e padrões, tá? E agora nós vamos trabalhar, ver sequências numéricas. Então, sequência no dia da semana, então isso não é numérica, tá? Sequência do estado do Brasil, também não é numérica. Números, ok? Nós estamos vendo aqui, nós temos uma sequência numérica infinita, aí eu vou enunciar essa aqui mais simples, que eu já fiz lá atrás, mas é assim, tá? O domínio, nós temos aqui
Não sei se se lembram lá do x e do y, né? Então, nós temos aqui o eixo do x, temos o eixo do y. Tínhamos, porque vamos trabalhar agora diferente. Tá? Mas era assim, aqui era o domínio, o eixo do x é o domínio. Deu o número 1. Aí, em um dia eu faço 30 pães. Então, vou colocar aqui 30. Então, 1. Tá, então, aqui está dia, né? Que eu falei um dia. Eu faço 30 pães. Nossa, tão pouco, né? Então, Y seria pães, né? Beleza? Então, a quantidade de número de pães que eu vou fazer por dia está dependendo diretamente proporcional, ou seja, então, 2 dias eu faço 60 pães, e aí vai, tá? Então, o número de pães está dependendo do número de dias, ok? Então, isso aqui vai dependendo. Então, isso aqui seria o domínio, e aqui seria a imagem, que eu posso representar por f de 1, por exemplo. O que é f de 1? F de 1 em um dia eu faço 30 pães. Então, f de 1 é igual a 30. Tá? Agora, né, nós vamos trabalhar assim. Ó. Vamos imaginar assim. Nós temos aqui o n, que vão ser números naturais a partir do 1. Tá? Aí vem 2, sempre número natural. Tá? E nós vamos ter ali uma... Tá? E essa imagem eu vou falar que é f de n. Tá? F de n. Enquanto aqui era o y, que era f de x, tá? Então, o y é f de x, aqui está f de n, que é aquela regrinha, né? Então, qual é a regra que a gente vai funcionar, como eu expliquei lá? Nós temos aqui, né? Lembrando de novo, né? Nós temos a entrada, né? A entrada aqui na máquina, nossa máquina aqui do tempo, máquina, né? Uma máquina de contar, né? Uma máquina de somar, sei lá, né? Então, entra aqui o n, qualquer número natural aqui, sem ser o zero, né? Aqui não vamos trabalhar com zero para não complicar, tá? Então, vai entrar aqui o n, vai ter uma regra aqui, vai ter uma regrinha nessa máquina aqui, faça isso, e vai sair o f de n, né? F de n. Então, já vai sair já trabalhado aqui na máquina, tá? Então, vai entrar o n f de n. Esse f de n nós falamos que é a imagem. E aqui o domínio, tá? O contradomínio, né? Vamos dizer, a contradomínio são todos os reais. Ou seja, pode ser qualquer número real que vá sair aqui. Aqui na máquina tem todos os reais, tá? Aqui vai entrar só natural. Aqui na máquina tem todos os reais, que vamos chamar que a máquina é nosso contradomínio. Né? A nossa regra, na verdade, tem uma regra aí dentro, né? Tem uma regra aí, e essa regra aqui vai ser dada por f de n, por um f, né? Uma regra, né? E vai sair f de n, tá? Isso a gente já viu lá no início. Então, uma sequência numérica infinita é uma função cujos domínios são os naturais, sem o zero, e contradomínio são todos os reais, tá? O que vai sair aqui é uma função real, tá? Um número real aqui. Então, chegamos aqui, pessoal. Uma sequência numérica infinita é uma função cujos domínios são todos os naturais e o contradomínio são todos os reais, tá? Uma sequência numérica finita esse n que vai entrar aqui na máquina, ou seja, é finito, não vão ser todos os números naturais, tá? Aqui, se fosse infinito, seria todos os números naturais, ou seja, todos não tem todos, é infinito, né? Agora, quando for finita, ela tem um máximo aqui, tá? E vai ser o contradomínio, o reais. Beleza, vamos lá para frente, tá? Aqui demora um pouco mais, por causa dessa linguagem, é um pouco chata, mas temos que fazer, né?
Bem, sequências numéricas, o que é isso daqui, né? Então, vamos lá. O f de 1 vai ser o A1. Ó, f de 1 é o A1. F de 2, A2, f de 3, A3, ou seja, quem será o f de 5? Como é que eu posso escrever f de 5? O A5, ou seja, é o quinto termo, tá? Quinto termo. Deixa eu pegar aqui uma caneta mais grossinha aqui. Então, quem será o nosso F100? Né? F100, olha lá, pessoal, que isso, F100, né? F100 nada mais vai ser do que a nossa A100, ou seja, o centésimo termo, né? Então, beleza. Tá? Então, nós temos aqui aquela sequência finita, olha. Uma sequência finita aqui, de N termos. Quantos termos tem de 1 até N? N termos, tá? Ou seja, de 1 até 100, 100 termos. De 1 até 200, 200 termos, e assim vai, tá? E uma sequência infinita é indicada por, então, A1, A2, A3, reticências, AN, reticências. Né? Eu até escrevi na aula passada antes do AN menos 1, depois do AN mais 1 e infinito, tá? Pode ser também. Ok? Vamos para frente aí, isso é a forma chata. Eu sei que isso é enjoado, mas se vocês entenderem o que eu estou falando aqui, beleza, porque eu vou usar muito isso, hein? Vamos lá. Vamos determinar uma sequência numérica, tá? Então, quando eu dou aqui esse AN, tá? AN, isso aqui, ele quer encontrar o termo geral, tá? Então, quem é o termo geral de uma função lá? Isso aqui é meio que ser f de n, tá? F de n. Qual será? O termo geral, na verdade, quer saber qual é a regra. Vocês lembram lá de função, né? Por exemplo, f de x, por exemplo, tá? F de x, só que esse x aqui lá era todos os reais. Aqui, no caso, ó, x mais 1, né? Por exemplo, tá? Então, esse x mais 1 aqui seria a regra, tá? Aqui vai entrar um número natural e vai sair, vai ter uma regra, um termo geral aqui, que vai te dizer qual é a regra. Por exemplo, aqui seria n mais 1, tá? Então, isso aqui seria, né? Aqui a regra, então, o termo geral é o AN. Olha lá. Bem, o AN é o termo geral, então isso aqui é a regra geral, tá? Da sequência. Ok, isso aqui seria, no caso, agora deixa eu chamar de função, tá? Função. Função de n, só que esse n aqui seria pertencente aos naturais, hein? Pertencente a naturais sem o zero, tá? Então, aqui nós vamos dizer agora que o nosso domínio são todos os naturais, tá? Beleza, vamos lá para frente. Então, aqui, ó, temos uma regra aqui, ó, f de n é igual a 2n menos 1, em que n pertence a naturais, sem o zero. Essa lei de formação associa cada número natural, diferente de zero, é um termo da sequência formada pelos números naturais ímpares. Então, essa regra aqui está dizendo que é para os números ímpares, tá? Nesse caso, o primeiro termo da sequência será indicado por A1. Sim, sempre o primeiro termo, vamos escrever A1, tá? Vamos ver aqui na tabela que a gente pode fazer. Tá ok. Então, eu vou pegar aqui a regra, tá? Peguei aqui a função. Peguei aqui a função e vamos descobrir aí quando A for 1. Né? Com o primeiro termo, quem é o primeiro termo? Quando o N for 1. Né? Então, vou colocar ali na regra, vai ficar 2 vezes. Deixa eu colocar aqui 2n, né? Então, deixa eu trocar de cor aqui. Desculpa, pessoal, eu estou falando devagar. Eu estou falando devagar aqui ainda, tá? Porque eu estou escrevendo com o mouse. Né? Então, vamos lá. Esse n é 1, tá? Menos, né? Menos, vou colocar aqui, menos 1. Né? Quanto é que vai dar isso aí? Aí você faz a jogada rápida, 2 vezes 1 menos 1, que dá 1. Então, esse é o nosso primeiro número ímpar.
Ah, você já sei quem é o outro número ímpar, é 3, tá? Mas vamos lá ver, vamos jogar aqui na regra aqui, tá? Então, vamos ver o A2, ó. A2. Então, vou até colocar aqui a cor certinha, então, esse 2 aqui, ó, A2, tá? Então, aqui seria 2 vezes, mas de onde vem esse 2? Da regra, 2 vezes. Aí, quem é o N? N é 2, então, vou trocar aqui a cor, N é 2. Aí, na regra, menos 1. Ok, vamos ver se funciona, né? Então, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Beleza, maravilha, tá funcionando aqui. Então, o segundo termo dessa sequência é o 3. Vamos lá, então, agora quando o n for 3. Vou colocar aqui do lado, tá? Aí vou colocar o 3 aqui, que é o n, aqui nessa cor laranja. Não é preciso isso aqui, toda essa frescura aqui não, tá? Opa, frescura não, em casa, menos 1, tá. Menos 1, né? Menos 1. Então, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, que é o nosso próximo, né? Número ímpar, né? Vamos, o que ele pediu aqui no problema, viu, então? Na tabela seguinte, nós temos os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, nesse caso, o primeiro termo da sequência era de cada um, tá? O A1 a gente viu que é 1, e na tabela tá os 4, tá? Então, os 4 primeiros. Então, se eu ter todos os números ímpares, seria 1, 3, 5, 7, infinito, tá? Se ele pedisse, aí, fecha. Se ele pedir só os 4 ímpares, são aqui 1, 3, 5 e 7. Seria finito, tá? Beleza, aí fecha aqui. Então, dependendo da pergunta, essa regra aí, para encontrar esses números aqui, uma regra, sem, olha, de 7, 14, 14, 21, e aí, né? Quem é o primeiro termo? Vamos lá, o primeiro termo aqui, A1, é 7, ok? O que acontece para ir para o A2? Vejam lá, olha lá. O A2, eu posso dizer que é 7 mais 7, ok? Ah, mas isso aqui não está legal ainda. Mas eu posso dizer que é 2 vezes 7, então. O 7 vezes 2. Tá? Vou colocar assim, 7 vezes 2, ok? 7 vezes 2. Beleza, agora vamos aqui, eu vou pegar aqui o A3 aqui em cima, tá? Bem, o A3, olha, repare que tem a ver esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui. Quando você vai construir alguma regra, é difícil enxergar, tá? Difícil enxergar. Vamos lá, então aqui eu posso dizer, então, que o A3 é 7 vezes 3. Né? 7, dá quanto? 21, olha. Beleza, então a gente já tem aqui, aqui eu posso dizer que é 7 vezes 5, que dá 35. Tá lá o termo, quinto termo, tá? Então tá aí. Então qual é a regra que a gente pode colocar para N aqui? Vou colocar aqui em cima. AN. Dentro dessa sequência aí. Se eu quisesse calcular o centésimo, a 100 aqui, o que eu faria? 7 vezes 100. Ou seja, 7 vezes N. Tá? Não é preciso colocar o ponto aqui, 7N. Então, essa aqui seria a regra, tá, da nossa sequência aqui. Se fosse mais para frente, tá? Aqui só 5, né? Então, eu posso dizer que o A4, por exemplo, que tem ali, né? É 7 vezes 4. É 7 vezes 4.
7 vezes 4, 28. Está aqui. Aí essa regra que a gente montou. A gente vai resolver exercício depois, tá? Então, isso aí tranquilo. A gente vai, isso aqui é a nossa segunda aula de sequências. E nessa parte aí, na próxima aula, que é um pouco mais chata ainda, resolver exercício, né? Então, vão tendo paciência comigo, porque esse negócio não é simplesinho assim, né? Ainda mais nessa parte para descobrir regra, tá? Então, resumindo, pessoal, nós temos aqui, né, que o nosso f de n, tá, que esse n pertence às naturais, né, que eu vou trabalhar sempre com naturais, sem o seu zero, tá? É o nosso domínio. Ele é a regra geral, ele é o termo geral, tá? Termo geral. Então, agora vamos chamar qual o termo geral da sequência, tá? A gente vai falar sempre assim, qual é o termo geral da sequência? Esse termo geral é dado por uma regra, tá? Muito bem. Então, é isso que a gente vai... Ah, sim, se eu colocar... Posso colocar no gráfico? Sim, né? Você tem aqui N e aqui F de N, tá? Então, você vai ter aqui sempre os números de 1 para frente, tá? Então, aqui é certo, 1, 2, 3. Nunca vai ser número negativo e nem o zero, porque aqui é sem o zero. E aqui pode dar qualquer número, tá? Aqui pode dar qualquer número aqui. Qualquer número real aqui. Ok? O professor pode dar negativo? Pode dar fração? Pode dar qualquer número aí, tá? Aqui não, aqui eu só vou colocar os números naturais sem ser o zero, ok? Então aí você vai se construir gráficos interessantes aí também, eu posso escrever. Beleza, pessoal, então é isso aí, até a próxima, para a gente resolver alguns exercícios com vocês.